Opa pessoal, beleza? Hoje eu vou estar explicando como é que faz para desenhar braços, e você vai poder aplicar aí nos seus próximos desenhos, etc. Lembrando que esse tipo de estrutura dá para você aplicar em diversos ângulos e fazer diversas variações delas. E eu vou explicar basicamente as coisas principais para você aplicar aí nos seus personagens, ok? E não tenho medo de usar referências, porque são necessárias até para quem está começando ou para quem está mais avançado. Então vamos começar o vídeo sem mais enrolação. Certo, vamos começar pelo esboço. Existem diversas maneiras de você fazer o esboço, tanto com bolinhas e tracinhos, tanto com cilindros, que eu vou passar ele inclusive mais detalhadamente ali pra frente, tanto com aquele estilo de rabisco, né, que você só vai rabiscando mesmo, tipo no gestual ou alguma coisa assim semelhante, e deixa o braço com um formato semelhante a um braço para depois você ajustar. Uma coisa muito importante de vocês definirem no esboço já é a escala do braço, o tamanho dele. E existe uma espécie de hack, life hack, não sei muito bem como pronunciar isso, que seria onde ficaria, no caso, as divisórias do braço. Então primeiro a gente tem um ombro, ali na onde que vai começar o ombro, não tem muito segredo. Depois a gente tem aquela parte ali do cotovelo, onde passa do braço normal para o antebraço, que ele fica um pouco acima do umbigo e um pouco abaixo ali da parte da costela, que é a parte principal do tronco. E depois tem a finalização ali, que é do braço pegando na mão mesmo, na parte do punho. Essa parte, no caso, ela fica um pouco ali abaixo da pelve. E vamos dizer que ele é um pouco abaixo da parte inferior masculina, ou feminina, dependendo. Aí você consegue ter esse tipo de braço. Lembrando que existem variações, etc. Tem gente que tem um braço mais curto, e assim vai. Mas é bom você entender pelo menos o básico, o padrão, porque aí depois você pode aplicar no desenho de vocês e modificando dependendo de cada personagem, ok? Então, só pra vocês entenderem aí mais ou menos como é que ficaria. Lembrando que isso não se aplica, sei lá, em ângulos diferenciados, etc. Mas tudo bem, vamos passar aí no caso do braço em repouso. Vamos agora entrar na parte dos ombros. Os ombros são muito importantes de vocês entenderem porque eles funcionam meio que como se fossem três gominhos. Eles são conhecidos como deltoide. O deltoide ele realmente tem esses três gominhos, né, supostos três gominhos aí, que é aquela parte elevada que a gente tem no braço, que normalmente se você vê qualquer desenho que demonstra o braço, ele tem essa parte ali elevada, ou pelo menos deveria demonstrar, né? Ele funciona como se fosse um bico de um pássaro ou alguma coisa assim no gênero, uma seta, que ele vai meio que apontar a direção que o braço vai ficar. Ele se modifica dependendo. E o importante de vocês entenderem isso é porque ele vai conectar ali na parte da clavícula e também no trapézio. Ele é o principal para vocês entenderem a conexão do braço e do corpo. Aí como vocês podem ver ali do trapézio tem a parte do pescoço, ali naquela parte ali tem a conexão da axila que vai até o peito, e lembrando que isso é muito importante, porque se o braço por exemplo levanta ou faz algum movimento, o peito, a parte ali do peitoral e da axila, ele meio que vai acompanhar. Então eu vou dar um exemplo ali embaixo só pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando, que é no caso, sei lá, ele tá com o braço totalmente levantado, então numa visão de baixo, como vocês podem ver, ele vai ter uma conexão ali da parte do deltoide até a parte do peito, e que no caso vai mostrar ali que seria a axila, né? Beleza, agora a gente vai passar para a parte dos bíceps e dos tríceps. Eles são muito importantes porque é a continuação, vou novamente fazer o deltoide, e agora eu vou fazer no caso o tríceps. A parte do tríceps, vamos dizer que é a parte externa do braço, se a gente estiver numa pose padrão, assim. E depois a gente tem a parte do bíceps. O tríceps ele tem meio que essa entradinha ali, meio quadradinho, né, meio triangular. E enquanto o bíceps ele faz meio que essa curva e essa parte aí que meio que funciona uma montanhazinha. Ele entra ali na parte do antebraço, lembrando que quando o bíceps ele tá em repouso, ele vai ficar comprimido e ele não vai conectar ali naquela parte do meu braço. Aí, como eu vou explicar pra vocês, ele não vai conectar nessa pontinha aí, então a gente vai apagar e refazer aqui. Ele vai aumentar de tamanho, mas ele vai diminuir de escala. Então se a gente pegar agora numa pose de repouso, ele vai conectar aquela parte ali do meio. Em compensação, o músculo vai estar bem mais esticado e bem menos alto, por assim dizer. Temos a parte do antebraço, que a principal coisa que vocês têm que entender é que a parte interna do antebraço, ele tem no caso o braquiorradial, que é essa curvinha que a gente tem, essa parte mais gordinha do braço e mais redonda. Como vocês podem ver, do outro lado também tem, mas enquanto na parte interna, que seria ali do braquiorradial, ele tá bem mais comprimido e com um círculo bem mais destacado, a outra parte ela tá bem mais esticada e bem pouco curvada e faz meio que aquela entradinha ali pro cotovelo. E se a gente tiver com o pulso, por exemplo, virado para cima, isso também vai influenciar, isso também vai virar o nosso braço, mas ali na parte do bíceps ele vai ficar demonstrando o bíceps, tá? Não vai inverter a posição do tríceps e do bíceps não, porque senão vai ficar estranho e não tem nada a ver com o braço real, ele vai ficar dessa maneira aí que eu tô mostrando pra vocês, ok? A simplificação, realmente, como já diz o nome, é muito simples, você pode usar qualquer tipo de esboço, tá? Tanto cada bolinha com tracinho, etc. Mas ele é basicamente aquele do cilindro. A diferença é que o cilindro ele meio que vai dar uma afinada na ponta quando a gente for fazer a parte de cima, que é o braço mesmo, que é a conexão ali do ombro. E depois a gente tem meio que esse símbolo, que é como se fosse um triângulo, alguma coisa assim do gênero, que também parece um cilindro ali, mas ele tem esses mesmos princípios que eu tinha passado anteriormente, que no caso faz ali a curva, um pouquinho mais esticada para a parte externa e um pouquinho mais comprimida para a parte interna, e assim vai. Isso não significa que você não pode detalhar a musculatura, etc, do personagem,
Por quê? Você simplesmente está simplificando o desenho, ou seja, você não precisa detalhar tudo, mas também você não precisa deixar um negócio assim, sem sentido. Então vocês podem sim adicionar as informações de músculo e rachuras e assim vai. A única coisa que vocês precisam fazer, no caso, para simplificar é justamente não adicionar muita informação no desenho, porque assim vai ficar mais fácil de você fazer o desenho no caso, e também, dependendo do personagem, você não quer detalhar a musculatura dele. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês curtiram aí, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Comentem aí o que eu posso melhorar, e não se esqueça de passar nos últimos vídeos aí. A partir de agora eu tô melhorando mais a edição, e também pode passar no meu TikTok. Valeu, pessoal. Falou!